E aí, galera, meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, nós vamos começar um tópico novo. Nós vamos falar de exame parasitológico. Então, no nosso estúdio cozinha, vamos padronizar nossas receitas e agora vamos iniciar pelas condições mais básicas para realizar um EPF. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo desse vídeo, tem muita informação boa aqui. E esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas. Convoco a vocês a se inscreverem no canal, deixarem um like e ativarem o sininho para mais notificações. Isso é extremamente fundamental para o crescimento do canal. Agora, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Então, caros analistas do mundo parasitológico, vamos iniciar nossa série de vídeos pelo método de análise de detecção de ovos, cistos e larvas, que é o EPF, ou Exame Parasitológico de Fezes. A identificação desses parasitas é feita somente por critérios morfológicos, que podem ser afetados por vários fatores, como uma coleta inadequada ou uma má preservação da amostra. Também é necessário uma boa experiência do microscopista, porque frequentemente fragmentos de alimentos, células vegetais, grãos de pólen, outras células tipo leucócitos ou células do tecido animal mesmo, ou outros artefatos presentes nas fezes, podem se assemelhar a certos estágios de parasitas intestinais. Devido a isso, a gente tem que sempre ter em mente de que, mesmo que a gente conheça muito bem a morfologia parasitária, é sempre bom, sempre adequado ter por perto um atlas parasitológico. Bom, em relação à coleta e preservação da amostra, né? Vários fatores devem ser considerados para uma boa coleta de um material adequado fecal, como, por exemplo, o recipiente. Ele deve ser um recipiente limpo, seco, com uma boca larga, uma vedação preferencialmente hermética para impedir o derrame caso as fezes sejam relativamente líquidas e permitindo também preservar a umidade do material. Deve ter uma capacidade aproximadamente de uns 150 ml para que possa receber uma quantidade significativa de amostra. E quando a gente fala em quantidade significativa de amostra em EPF, não é como antigamente se pensava, eu preciso preencher um pote de 200 gramas de margarina pensando que aquilo ali vai ser tudo utilizado. Ou como há muito tempo em laboratório eu vi um pote de Nescafé, daqueles bem grande, preenchido até a boca. É lógico que não precisa ser tanto. Quando a gente fala numa amostra significativa, é o suficiente para que a gente tire 2, 3 pasadas, né? Ou então com aquele coletor abaixador de língua, 2, 3 amostras ali para poder trabalhar, ou seja, que tenha pelo menos umas 10 gramas, 15 gramas de fezes. Tá? E que ela também, preferencialmente, esse pote tem que estar livre de antissépticos ou agentes germicidas, ou óleo ou urina, para evitar que tenha destruição de algumas formas vegetativas. As fezes que são excretadas em solo, preferencialmente elas não devem ser utilizadas, porque provavelmente algumas amebas e larvas de vida livre podem migrar para essas fezes, né, e servir como contaminante. E também a gente pode ter o aparecimento de repente, grãos de terra, grãos de areia, que ainda assim já ajudam a dificultar um pouco mais a nossa análise fecal. As fezes que são obtidas em vasos sanitários também não devem ser aproveitadas porque também tem risco de contaminação, né? Então elas devem ser colhidas diretamente ou no frasco ou utilizando um urinol ou talvez até utilizando uma folha de papel limpa em que o indivíduo faz a sua defecação ali em cima e com algum material também
estéril que a gente... Não precisa ser completamente estéril, mas o material que a gente possa transportar pelo menos uma parte dessas amostras para o recipiente de coleta. A gente pode ter alguma interferência também de medicamentos e produtos químicos, que certos medicamentos ou produtos químicos que o indivíduo pode tomar, né, pode tornar a amostra insatisfatória para análise, ou até mesmo para pesquisa de alguns protozoários intestinais. Entre eles, por exemplo, os antidiarreicos, antibióticos, antiácidos, né, elementos derivados do bismuto e do bário, vaselina ou outros óleos minerais. A pesquisa parasitológica deve ser realizada antes do paciente ser submetido a um exame radiológico, né? Principalmente quando se vai colocar algum contraste, como sulfato de bário. E nesse caso, então, a coleta deve ser realizada uns 7 dias a 10 dias depois desse exame. E antibióticos como tetraciclina, eles podem alterar a flora intestinal normal e, frequentemente, com isso, causar uma diminuição ou uma ausência temporária de organismos nas fezes, visto que alguns parasitas se alimentam de bactérias intestinais e, logo, se o indivíduo estiver tomando algum antibiótico, isso causa uma diminuição da alimentação do parasita e, por consequência, ele não se desenvolve tanto e também não vai, talvez, aparecer nas fezes, né? Então, um diagnóstico mais seguro só vai ser possível umas 2 a 3 semanas após o término do uso do antibiótico. Então, o material necessário, ou seja, antes da gente iniciar a coleta, é fundamental ter em mão todos os materiais que a gente vai necessitar para fazer o exame. Ou seja, a gente vai precisar esse frasco coletor de fezes limpo, a gente vai precisar uma espátula, a gente vai precisar de uma comadre ou um urinol, a gente vai precisar de papel higiênico, uma seringa de 20 ml, se necessário, no caso das fezes serem bastante líquidas, uma solução degermante ou uma solução para fazer uma asepsia, algodão, a gente pode precisar também uma toalha de banho, né, para a limpeza do paciente e não dá para esquecer das luvas de procedimento. Então, tendo todo o material necessário para a coleta, vamos ver quais são os procedimentos para fazer a coleta. Para que a gente tenha uma amostra de boa qualidade, todo cuidado é pouco e os procedimentos mais importantes para a realização da coleta da amostra ao exame parasitológico de fezes são: bom, as primeiras ações. A gente precisa lavar as mãos, prover o material descrito anteriormente, levando ao local onde o cliente ou o paciente se encontra, seja um quarto de hospital, uma enfermaria ou um ambulatório. Colocar todo o material próximo ao local de coleta e montar biombos ou fechar cortinas de boxes, caso seja necessário. A segunda coisa, a gente precisa instruir o paciente. Ou seja, a gente tem que falar para o paciente tudo o que vai acontecer com ele, tudo o que vai ser feito, né? A gente também tem que dar algumas outras orientações. Ele vai ver uma comadre ali, ele tem que saber que ele não pode urinar na comadre, principalmente se a coleta for em mulheres, tá? Vai fazer uma limpeza utilizando papel higiênico, não jogar o papel higiênico em cima das fezes, né? A gente vai encaminhar o paciente ao local adequado, fornecendo a comadre, e se o paciente estiver acamado, né, a gente vai levantar a grade do leito, vai cercar o leito com biombos e vai auxiliar ele em tudo que for necessário. A gente também vai auxiliar o paciente a utilizar a espátula para coletar as fezes e armazenar no frasco de coleta. Então, quando as fezes possuem uma consistência mais endurecida do que pastosa, né, a gente utiliza a espátula para botar nos recipientes. Quando as fezes são líquidas, a coleta vai ser feita com a seringa e a gente vai utilizar, então,
Se a seringa é de uns 20 ml, a gente vai basicamente tentar encher essa seringa com material, né? E ao final de todo o procedimento, né, a gente vai desprezar o restante do material em locais adequados. Em seguida, a gente vai proceder à limpeza do paciente, ou seja, nós vamos recolher todo o material utilizado e vamos fazer a limpeza do paciente se o paciente não tem condições de fazer a própria limpeza. E o mais importante, né, o mais rápido possível, vamos enviar esse material junto com a requisição para o laboratório. Bom, amostras múltiplas, né? Muito a gente ouve falar dessa importância do EPF em amostras múltiplas. Isso é porque a possibilidade da gente encontrar organismos parasitários no EPF vai aumentar, né, se a gente fizer mais de uma amostra, né, do paciente. Muitas vezes, de repente, os ovos do parasita não saíram naquela amostra fecal, mas numa segunda ou numa terceira amostra podem aparecer, né? Então, devido a vários fatores, justamente como a intermitência da eliminação de certos parasitas, principalmente protozoários e alguns outros ovos e larvas, né? Ou então pela distribuição não uniforme de ovos de eumintos nas fezes, ou pelo estágio em que o protozoário se encontra no paciente, ou até mesmo, às vezes, por limitação das técnicas. Para ressaltar isso aí, né? Por exemplo, o número de cistos de entamoeba histolítica que passam junto com as fezes, muitas vezes apresentam oscilações diárias, com picos cíclicos, que podem ocorrer entre 7 a 10 dias. A giardia também tem esse mesmo problema, entre 2 dias ou mais. E a produção de ovos de esquistossoma é irregular, assim como a liberação de proglótides de tênia, né, que vão ser liberados, às vezes, com interrupção de 2 a 3 dias. Então, dessa forma, a coleta de fezes em dias alternados, obviamente, vai propiciar uma possibilidade muito maior da gente obter resultados positivos. E a gente recomenda que pelo menos sejam 3 amostras em dias alternados. Porém, o ideal seria fazer uma coleta de pelo menos 6 amostras dentro de 14 dias. O uso de laxantes, ele é recomendado no caso de uma série de EPFs com resultados negativos, né? São recomendados daí, no caso, laxantes salinos, como os fosfatos de sódio ou os sulfatos de sódio tamponado, porque eles vão causar menos dano morfológico ao parasito, né? Não são indicados os óleos minerais ou compostos de bismuto e magnésio, pois aqueles glóbulos de óleo depois vão dificultar a observação ou talvez podem até modificar alguma aparência de trofozoítas. Bom, controle após tratamento, né? Um novo exame ele deve ser realizado pelo menos 3 a 4 semanas após o tratamento do paciente que recebe medicação para protozoários, né? Para infecções por eumintos, o controle deve ser efetuado pelo menos de 1 a 2 semanas após o tratamento. E para tenias, em torno de 5 a 6 semanas. Vamos ver alguma coisinha da estabilidade das amostras. O tempo de coleta de amostras influi muito, influi bastante na identificação do parasita. Trofozoítas e os protozoários se degeneram rapidamente após ter sido eliminados. E como eles estão presentes numa amostra líquida, ou até mesmo muitas vezes, mesmo que seja endurecida, o tempo recomendado para que a coleta da amostra aconteça e chegue ao laboratório é de pelo menos uns 30 minutos, né? Tudo bem que a gente sabe que isso nem sempre vai acontecer, mas se puder, pelo menos uns 30 minutos. Nas fezes sólidas, a gente sabe que o tempo não é tão crítico, né? Mas também o mais rápido possível para que a gente possa fazer a análise desse CPF dentro das primeiras 24 horas.
Bom, em relação à conservação das amostras, né? Como é que a gente vai manter essas amostras íntegras no caso de repente, não conseguir fazer a análise delas o mais rápido possível, né? Para preservar a morfologia dos protozoários e prevenir um contínuo desenvolvimento de alguns ovos ou larvas de euminto, as amostras fecais que não forem enviadas imediatamente ao laboratório devem ser conservadas por refrigeração. A preservação dessas amostras pode ser temporária, numa refrigeração entre 3 a 5 graus. Obviamente, naqueles recipientes hermeticamente fechados, para evitar o dessecamento. Nessa temperatura, a gente sabe que os ovos e as larvas dos eumintos vão se manter viáveis por vários dias. A gente pode utilizar também fixadores. O uso de fixadores dá uma preservação mais permanente, né? E a gente vai ter vários fixadores, como, por exemplo, a solução de formaldeído, né? 5 ou 10%. A gente a gente recomenda, inclusive, essas duas concentrações. 5% para fixação de cistos de protozoários e 10% para ovos e larvas de eumintos. A gente também pode utilizar o mertiolato iodoformol, aquela solução chamada de MIF, ou acetato de sódio ácido acético formaldeído, o SAF. E tem também ainda o fixador de Chaldin, né? Que é uma solução usada na preparação dos esfregaços permanentes corados, para demonstrar, principalmente de forma didática, né, os protozoários intestinais. O grande problema desse fixador é que ele tem um cloreto de mercúrio 2 na fórmula, que é uma substância tóxica, no caso, para o homem e para o meio ambiente. Então, às vezes, a gente tem a fórmula do fixador de Chaldin modificada, tirando o cloreto de mercúrio 2 e substituindo por sulfato de cobre, que é um pouco menos tóxico. Gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.